Questão 6, propostos, capítulo A2. Nas provas de 200 metros rasos no atletismo, os atletas partem de marcas localizadas em posições diferentes, na parte curva da pista. Então, quem já viu aí corrida de 200 metros rasos, eles não começam na parte reta, eles começam na parte curva. E não podem sair de suas raias até a linha de chegada. Dessa forma, podemos afirmar que durante a prova, para todos os atletas, o espaço percorrido, deslocamento e velocidade vetorial média. É essa a discussão que a questão está fazendo. Ela quer saber sobre o espaço percorrido dos atletas, o deslocamento e a velocidade vetorial média, ok? O que seria o espaço percorrido? Relembrando conceitos aí, o espaço percorrido seria a distância percorrida por cada atleta. O deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, a menor distância entre a posição inicial e a posição final. E a velocidade vetorial média é uma análise do deslocamento do corpo sobre o tempo. Em aulas passadas, eu discuti com vocês que velocidade média pode ser escalar ou vetorial. Se for escalar, é distância sobre o tempo. Se for vetorial, ela vai ser deslocamento sobre o tempo. De uma coisa, é óbvio e claro que o espaço percorrido por todos os atletas vai ser exatamente o mesmo, porque a prova que eles estão fazendo é de 200 metros rasos. Então, todos vão ter que percorrer, obrigatoriamente, 200 metros. Então, de uma coisa eu já sei, que a distância, o espaço percorrido, ele tem que ser o mesmo para todos. Então, desta forma, eu já posso, por exemplo, desconsiderar a alternativa C, que fala que o espaço percorrido e a velocidade vetorial média são diferentes, não é isso? E posso desprezar a alternativa D, que fala que o espaço percorrido é diferente, e por enquanto só. Então, vamos continuar a interpretação da questão para a gente pensar no deslocamento e na velocidade vetorial média. Eu coloquei uma figura aqui que mostra uma pista de atletismo em torno de um campo de futebol, normalmente que é construída as pistas de atletismo, e ela tem dois segmentos retos, né, seguido de dois segmentos intercalados, na verdade, de dois segmentos curvos. Então, nesse tipo de pista, o segmento reto, ele tem 100 metros. Então, é impossível que a prova de 200 metros rasos aconteça somente no segmento reto. Então, a prova ela inicia no segmento curvo. Então, ela tem que iniciar no segmento curvo e terminar no segmento reto. Como no segmento curvo, raias diferentes, elas têm raias mais próximas do centro e raias mais distantes do centro de curvatura, aquelas raias que estão mais distantes, se eu pensar em toda a curvatura, ela vai ter um perímetro maior do que aquelas raias que estão mais internas na pista de atletismo. Então, eles não podem sair do mesmo ponto na curva. Aqueles que estão nas raias mais externas, eles saem em pontos mais à frente, mas, obviamente, eles vão terminar numa mesma distância. Se eles colocassem todos saindo da mesma posição, na mesma linha, na curva, na linha de chegada, cada um teria uma linha de chegada em posição diferente. E o legal da corrida é você ver a disputa no final e ver quem vai cruzar a linha de chegada primeiro, né? Então, acaba que eles começam em posições aqui diferentes,
para que todos percorram o mesmo espaço. Agora, se eles estão em posições diferentes, por exemplo, aqui, ó, tem uma faixa de largada aqui, outra faixa de largada aqui, vai ter uma faixa mais atrás, tem uma aqui, né? Vocês estão saindo de posições diferentes, mas a linha de chegada deles aqui vai ser a mesma. O deslocamento é a menor distância entre a posição inicial e a posição final. Se eu pegar aqui e parar para pensar, como eles já estão saindo de posições iniciais diferentes e chegando na mesma posição final, o deslocamento, obrigatoriamente, ele vai ter que ser diferente. Só de vocês pensarem que deslocamento é uma grandeza vetorial, é módulo, direção e sentido, só de ter direção diferente do deslocamento, você já pode afirmar que os deslocamentos são diferentes, beleza? E se o deslocamento é diferente, consequentemente, a velocidade vetorial média também será diferente, porque a velocidade vetorial média, ela é deslocamento sobre o tempo. Então, o que eu posso concluir nessa questão? Que o espaço percorrido, que é a distância, é a mesma, que o deslocamento dos corredores, ele é diferente, porque eles têm posições iniciais diferentes, e a velocidade vetorial média é diferente, porque a velocidade vetorial média é deslocamento sobre o tempo. Então, se o deslocamento é diferente, obrigatoriamente, a velocidade vetorial média também será. Desta forma, a alternativa correta vai ser espaço percorrido é o mesmo, mas o deslocamento e a velocidade vetorial média são diferentes. Letra A.